E aí, como é que vocês estão? Muito bem, obrigado. E hoje eu quero falar uma coisa muito legal, gente. Eu sei que eu acho que provavelmente começa todo vídeo assim, mas eu tenho um testemunho muito grande sobre isso que eu vou falar. Não vou contar o testemunho agora, mas foi uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração esse ano inteiro, sabe? Eu sempre vejo as pessoas falando, e a palavra que Deus me deu pra esse ano, essas coisas. Não aconteceu uma coisa assim, tipo, nossa, Vitória, essa aqui é a palavra que Deus tem pra você esse ano. Mas durante 2024 eu tenho sentido Deus ministrar esse comando no meu coração muitas vezes. E essa foi mais uma dessas vezes. Então eu vou falar rapidinho. O que eu quero falar hoje é o porquê que Deus testa a gente. Isso é muito engraçado, porque eu me lembro de quando eu era pequena. Gente, pessoas falando que Deus não testa a gente. Quem testa a gente é o inimigo. Por muito tempo eu achava que isso era verdade, mas quando você começa a ler a Bíblia, você vê que sim, meu amigo. Ele testa, não é uma e duas vezes, não. Todo dia. E eu acho que é muito importante a gente parar um minuto e pensar sobre isso. Por que que Deus testa a gente? Como que Deus testa a gente? E o que a gente faz quando a gente é testado, né? Tem muitas passagens na Bíblia que podem falar sobre isso e dar respaldo nisso. Mas uma que eu tava lendo recentemente, que foi quando Deus começou a ministrar um pouco mais sobre isso no meu coração, foi em Deuteronômio 8. Então vou te dar um contexto, como a gente normalmente faz. O que que tá acontecendo aqui em Deuteronômio 8? Moisés já aconteceu as 10 pragas do Egito, já abriu o mar, o povo já foi liberto. O povo tá no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Então Deuteronômio, boa parte do livro, é basicamente Moisés lembrando eles das coisas. Então é meio que um long story short. É meio que um resumão de tudo que aconteceu até agora. Então ele dá um recap nas leis, no que eles passaram e tudo mais. E aí a gente chega em Deuteronômio 8. Que Moisés está falando algo do tipo, eu vou tentar ler aqui e traduzir. Basicamente, em Deuteronômio 8:2, Moisés fala assim: se lembrem que o Senhor seu Deus te guiou através do deserto por esses 40 anos, te humilhando e te testando para provar o seu caráter e descobrir se vocês iriam ou não obedecer os seus mandamentos. Então aqui ele tá falando, né? Galera, Deus te fez passar esses 40 anos no deserto. Que é aquilo todo mundo já sabe. Foram 40 anos que deveriam ter sido 40 dias, né? E é muito interessante se você parar pra ver as formas, né, que Deus pode testar a gente no nosso dia a dia. Então, ele vai testar você através de honra, te dando muita honra, muito louvor, muito orgulho. O que que você faz quando todo mundo tá olhando pra você e dizendo quão bom você é? Como você reage? Onde tá o seu coração? Ele pode te testar tirando algo de você. Quem é você quando você tá frustrado? Quem é você quando você não tem o que você esperava que você teria? Ele pode te testar através da dor. Em quem você confia quando você tá nesse momento de vulnerabilidade? Ele pode te testar te dando muita coisa. Pra onde você vai quando você tá cheio de dinheiro e de coisa, que você pode fazer o que você quiser da sua vida? O que você faz quando você pode fazer o que você quiser da sua vida? E isso é uma coisa que a gente já pode parar aqui e pensar. Como eu tenho me sentido desafiado recentemente? Quais áreas da minha vida são as áreas mais delicadas? As áreas que eu devo prestar um pouco mais de atenção? E por que que Deus testa a gente? Porque Ele quer que a gente viva, assim, não sou Deus pra estar respondendo, mas o meu ponto de vista, eu acredito que Ele quer que a gente viva o nosso completo potencial. Ele quer que a gente viva o que a gente foi feito pra ser. Mas a gente vive em um mundo quebrado, cheio de pecado, cheio de defeito. Nós somos quebrados, cheios de pecados e cheios de defeitos. Então, como moldar? Como ajudar a gente? Os porquês, né? Eu consigo ver 3, assim, mais claros. Ele testa a gente pra avaliar a gente e fazer a gente entender e também ele ver onde tá o nosso coração. O que que tá acontecendo, né? Um professor de matemática, se ele conhece os alunos, né? Se ele é um professor próximo, ele sabe quem é o aluno bom, quem é o aluno meia boca. Ele meio que sabe quem vai tirar nota alta e quem vai tirar nota baixa. Mas ainda assim, ele dá o teste, né? Ele dá a prova. Você faz a prova. O professor já sabe o que vai vir, ele já sabe a bomba. Mas ainda assim, ele precisa dar o papel e a caneta pra você fazer. Por quê? Porque esse teste traz o que ele já sabe, a realidade. É literalmente a prova
do que ele já sabia. E quando traz a realidade, o aluno vê a nota baixa, ele consegue ver, ele fala, tem algo de errado aqui. Que talvez no dia a dia da aula, que tá muito engraçado, tá muito gostoso, curtindo com os amigos, não sabe. Ai, tá, depois eu vejo, depois eu estudo. Mas na hora que a realidade bate na porta, aí tem que pensar 2 vezes. Sim, ele já sabe, né? As pessoas falam, por que a gente ora? Se Deus já sabe tudo. Eu falava isso, me perguntava isso muitas vezes, né? Mas a gente não ora pra pedir coisa pra Deus. A gente ora pra criar um relacionamento, né? Deus é um Deus relacional. Ele se importa com o seu coração, ele se importa com o seu sentimento, ele se importa com o que tá acontecendo com a sua vida, ele quer falar com você. Hoje em dia, com a internet, você pode stalkear qualquer pessoa, você pode saber onde qualquer pessoa está, em todos os momentos da vida dela, o nome do papagaio, do cachorro, do periquito. Mas a gente não tem um relacionamento com aquela celebridade que você segue no Instagram. Ela nem sabe quem é você. Mesmo que você saiba que ela tá nas Ilhas Maldivas por 12 dias, que casou lá e que tem 5 filhos, o nome dos... Mas você não tem um relacionamento. E é isso que Deus chama a gente pra ter, um relacionamento com Ele. Ele é o seu pai, Ele é o seu amigo, seu melhor amigo. E Ele quer saber como tá a sua vida. Mesmo que Ele já saiba, Ele quer ouvir de você. Ele quer que você convide ele. Não tem nada mais chato do que aquela pessoa entrona, que do nada, na hora da janta, aparece na sua porta e se convida pra jantar. Não é extremamente deselegante? Você acha que Deus vai fazer uma coisa dessa? Não, Ele não precisa. Mas Ele te convida a ter um relacionamento com Ele. E uma outra forma, né, dessa avaliação é a gente consegue ver a realidade dos fatos quando a gente está de frente com uma dificuldade, né? Dificuldade revela a realidade. Dificuldade revela a sua fraqueza. E quando a gente está sendo testado, eu acho que fica muito claro isso. Fica muito claro até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Sabe aquilo que as pessoas falam? Eu faço até aqui. E daí daqui pra frente é Deus. Então a gente consegue ver que a gente não é esse bambambam, que a gente não é o bonzão que a gente achava que a gente fosse. E esse processo de avaliação é pra trazer o nosso ego pra realidade e fazer a gente entender que a gente não consegue sozinho. Um outro ponto que eu acho o porquê que Deus testa a gente pra educar a gente. Como assim educar? Pra ensinar, eu acho que é uma melhor palavra. Ele quer ensinar a gente a confiar nele. E um exemplo bem claro disso, a gente consegue ver um pouquinho antes de Deuteronômio 8, é o maná, né? O maná era o alimento que Deus mandava para eles todo dia caía do céu comida. E por que Deus fez isso, né? Porque Deus queria mostrar para eles, deixar eles nesse momento de dependência e ensiná-los de que não é na força deles, de que não é na força do braço deles. Existe um pai que cuida todos os dias de manhã, nunca vai deixar faltar. Não é dependendo da força do seu trabalho. E eu não tô falando que ninguém tem que trabalhar, que tem que viver, que Deus vai prover. Não é isso. Mas o maná, o deserto de maná, mostra pra gente que na hora da precisão, Ele vai cuidar. Como um pai. Não é baseado na sua força, no seu desempenho. Essa é uma boa palavra. Não é baseado no seu desempenho, quão bonito você prega, quão lindo você canta, ou quantos panfletos você distribuiu na praça da cidade hoje. É baseado no amor dele. Não é algo que você possa merecer. Não é algo que você possa fazer muito que daí você vai ter. Foi te dado de graça. E eu acredito que essa confiança em Deus é o que te lida, que te direciona para a humildade. É quando você confia nele que você consegue entender honestamente que não é sobre você. Você é confiante para agir, mas humilde para lidar. E você consegue entender que não é sobre você. Não é sobre mim, não é sobre nós. Nunca, nunca será. E um terceiro ponto, e eu vou encerrar aqui, é pra preparação. Por que Deus testa a gente? Pra nos preparar. Deus não te coloca em uma situação difícil, não te coloca em um teste pra te desencorajar, mas pra te fortalecer para o que vem depois. E eu sei que isso pode, Vitória, isso soa tão bonito, mas é tão difícil. Mas pensa que pode ser muito mais difícil se... Eu já falei isso algumas vezes, né? Se você só começar a andar de bicicleta sem nunca ter andado de rodinha antes. Meu sonho é fazer uma cirurgia. Nunca... Só assistir o Grey's Anatomy na vida. Vai lá, vai conseguir abrir e fazer um transplante de coração? Vai. Tudo na vida que você quer fazer, você precisa passar por um preparo. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente trabalha. Tudo. Por que com Deus seria diferente? Deus está te falando, eu quero te levar a essa terra. Eu quero te dar tudo isso por herança.
mas você tem que estar pronto. Se você não estiver pronto, o que poderia ser uma bênção se torna uma maldição. E quantas vezes eu já ouvi isso e eu já vi isso. Gente tentando apressar a bênção. Não, relaxa. Eu falo assim, Vitória, você é muito calma. Não sou. Deus tem me moldado para estar nesse ambiente de dependência, mas eu sou extremamente apavorada e desesperada. E quando eu falo pra você, fica calma, eu tô falando pra mim primeiramente. Ele não pode te levar para os lugares altos se o seu coração não tá preparado. Se hoje você recebe um elogio do irmão na igreja, você já se acha a Britney Spears. Ele não pode colocar lá no topo, porque aí é onde você vai se perder. Você vai achar que você é o dono do mundo, que você merece, que você é a melhor pessoa, mais capacitada para estar lá, quando você não é. Você tá lá pela graça e misericórdia de Deus. Então aceita, só aceita esse processo, tenta enxergar, colocar os seus olhos no trono, colocar os seus olhos em Deus e aproveitar o processo. Também já tenho vídeos aqui falando sobre o processo da espera, que é uma coisa que eu aprendi a admirar, mas eu sei que não é fácil. E aí você vai falar assim, então tá bom, já entendi que Deus testa a gente e que é por isso. Mas o que eu faço? O que eu faço quando eu perceber que eu tô num teste? Moisés fala, eu encorajo você grandemente a ler Deuteronômio 8. A gente se lembra. E essa é a palavra, e esse é o comando que Deus tá falando no meu coração durante todo esse ano de 2024. Se lembre de tudo que Ele já fez. Se lembre de todas as vezes que você teve um problema e Ele veio e Ele apareceu. Se lembre de todas as promessas que Ele já colocou na sua vida. Se lembre de quem Ele é, do caráter dele. E se lembre que Ele vai cuidar de você. Não importa onde, como, quando, porquê. Ele vai estar lá. E quando você chegar aonde você deveria chegar, se lembre que foi Ele que te levou lá. Não foi na sua força, não foi na sua capacidade, não foi no seu talento, mas foi por Ele. Se lembre e se alegre no amor de Deus. E é isso, meus amigos. Esse deve ter ficado um vídeo de 200 horas, porque tá bem fresco ainda no meu coração. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Beijinhos.